Olá, sou o Wellington Avelino, tenho a licença de piloto comercial de avião e instrutor de voo e vou hoje continuar com aquele estudo sobre altimetria. Na parte 1 eu ensinei como se comporta o altímetro com relação à pressão, né? Então vimos a variação da altitude com relação à pressão, tá? Na parte 2 nós vimos também a altimetria, só que a aeronave sobrevoando uma região de alta pressão. Na parte 1 vimos uma aeronave sobrevoando uma região de baixa, na parte 2 uma aeronave sobrevoando uma região de alta. Nessa parte 3 eu vou falar agora com outro fator que varia também o comportamento do altímetro, tá? No estudo da altimetria, que é a temperatura do ar, tá? Então nessa parte 3 eu vou falar sobre quando a temperatura do ar no FL ela é maior que a temperatura padrão. Me acompanhe. Então, como eu falei, variação da altitude com a temperatura, tá? Só que agora a gente vai ver como se comporta o altímetro com relação à temperatura do ar no FL maior que a temperatura padrão no FL, tá? Então eu fiz aqui um perfil de subida, tá? Em que aqui eu tenho aqui uma aeronave no aeródromo, né? Onde a pista está ao nível médio do mar e vai subir para o FL, tá? 100. Vai nivelar. A temperatura do ar no FL são 10 graus Celsius. Então eu vou determinar a temperatura padrão nesse nível, tá, gente? Então observe que tudo na aviação a gente tem um referencial, tá? Então quando a gente fala em pressão, a gente tem uma pressão padrão, que é 1 no 0, 1 no 3, né? Quando a gente fala em temperatura do ar, a gente tem ISA, né? Ou seja, ao nível médio do mar, a temperatura padrão são 15 graus Celsius. Então, qual é a temperatura padrão aqui no nível? Para a gente comparar como é que está a temperatura do ar no FL, tá? Então, nós sabemos que o gradiente térmico positivo são 2 graus Celsius a cada 1000 pés, tá? Então a 10.000 pés, quantos graus vai resfriar a temperatura, tá? Então, produto dos meios pelos extremos, então encontramos 20 graus, tá? 20 graus é a quantidade de graus que vai resfriar. Então se ISA são 15, tá? 15 graus menos 20, que é a quantidade de graus que vai resfriar, nós temos 5 graus negativos, que vai ser a minha temperatura padrão, nesse nível de voo, ok? Muito bem, ó. Então, qual vai ser o valor da minha altitude verdadeira, tá? Sabendo que a altitude de pressão são 10.000 pés. O que ocorre que quando a temperatura do ar no FL é maior que a padrão, que é o caso aqui, 10 graus Celsius, né, que é a temperatura do ar, é maior que menos 5 graus Celsius, que é a temperatura padrão. Então, o que ocorre? A minha altitude verdadeira ela vai ser maior que a minha altitude de pressão. Vai ser maior quantos pés, tá? Bom, existe um estudo em que tem uma relação entre a variação da temperatura do ar com relação à temperatura padrão. Existe uma variação de 5 graus, tá? Se ocorrer, para cada 5 graus de variação entre a temperatura do ar e a padrão, tá? Haverá um acréscimo de 2% ou um decréscimo de 2%, tá? Da altitude de pressão, tá? Para se calcular a nossa altitude verdadeira, ok? Então, nós temos aqui, ó, nesse exemplo que eu dei, nós temos que a temperatura do ar são 10 graus Celsius positivos, aqui está o 0 graus Celsius, e a temperatura padrão a gente calculou deu menos 5 graus Celsius, tá? Então nós temos aqui, ó, uma variação entre a temperatura do ar e a temperatura padrão de 15 graus, tá? Uma variação de 15 graus, nós temos aqui, ó, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, então temos a variação de 15 graus. Se para cada 5 graus nós temos uma variação de 2%, tá? Acréscimo ou decréscimo, então 15 graus vai dar um acréscimo de quanto? Então vai dar um acréscimo de 6%, tá? Se você fizer o produto dos meios pelos extremos, vai encontrar esse valor, 6%. Então, 6% da altitude de pressão. Quanto é 6% de 10.000? Dá 600, tá? Então, vamos calcular a nossa altitude verdadeira. A nossa altitude verdadeira vai ser a altitude de pressão, mais, no caso, nessa situação foi mais porque a altitude verdadeira vai ser maior, mais
No caso, 6%, que deu 600. Então, minha altitude verdadeira vai ser 10.600 pés, tá? Muito bem, então o que é que acontece, tá? Tá aqui o meu altímetro, né? Eu ajustado padrão, tá? Tá indicando 10.000 pés, não é isso? No nível de voo, da FL100. Mas se eu colocar a pressão padrão, ou a pressão real, tá? O QNH, ele vai indicar, tá? Se referindo aí só à variação da temperatura, vai indicar 10.600 pés, ou seja, meu altímetro lá está indicando para menos, tá? Erro de indicação para menos, tá? Porque se eu colocar o QNH, ou seja, a pressão atmosférica, vai indicar 10.600 pés, tá? Então, nessa situação, o voo está seguro para o piloto, tá? Porque, no caso aí, quando a temperatura do ar é maior que a padrão, o voo é seguro, tá? Ou seja, a variação do que o altímetro vai dar vai ser uma variação para mais, tá? Então, torna o voo seguro para o piloto. Isso, tá, gente? Estou considerando só o fator temperatura, tá? Porque existe o erro combinado, né, de pressão, tá, com a temperatura, né, que pode também aumentar ainda mais essa diferença, tá, ok? Que eu devo colocar mais adiante um exercício, né, com o erro combinado para a gente ter uma ideia mais ou menos de como seria isso, tá bom? Bom, no próximo vídeo eu vou expor aqui, fazer sobre quando a temperatura do FL for menor que a temperatura padrão.